vem. Olha um papel voando. Proteínas? Mãe, o que são proteínas? Proteínas. Ué, de onde vêm as proteínas? Dos alimentos, Kika. Mas ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. As proteínas podem ser encontradas também nos alimentos, mas não se resumem só a isso. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre o que é uma proteína? A proteína é uma molécula constituída de aminoácidos e possui papel importante no desenvolvimento de células, hormônios, além de auxiliar na construção e manutenção de todos os nossos órgãos e tecidos, Kika! É a estrutura básica de um aminoácido, constituído por um grupo amina, um radical e um grupo carboxila. Os aminoácidos podem ser naturais, quando o nosso próprio corpo produz, ou essenciais, quando ele não produz. E onde são encontrados esses essenciais, Kika? Isso mesmo, nos alimentos. E quanto a isso, sua mãe tinha realmente razão. Os aminoácidos essenciais podem ser encontrados em alimentos como carnes, ovos, leite, queijo, além também de encontrarmos alguns aminoácidos em legumes. Eles estão presentes no nosso organismo com variadas formas e funções, como por exemplo a actina e a miosina. A actina é a principal constituinte dos filamentos finos das nossas células musculares. Já a miosina compõe os filamentos grossos e é capaz de converter a energia química e mecânica, útil para o mecanismo de contração muscular. Além desses exemplos, temos a insulina, as fibras de colágeno, a hemoglobina, o colesterol, testosterona e podem também atuar como catalisadoras quando são enzimas. E cabe mencionar que as proteínas são formadas por sequências de aminoácidos em ligação peptídica. Uau, ligações peptídicas! Mas o que é uma ligação peptídica? Olá, Kika! Eu posso te explicar, mas primeiro você tem que saber o que são peptídeos. Então, os peptídeos são cadeias de aminoácidos ligados justamente por ligações peptídicas, e eles são classificados de acordo com a quantidade de aminoácidos que tem na cadeia, sendo dipeptídeos, tripeptídeos, oligopeptídeos, polipeptídeos e, finalmente, as proteínas. Dito isso, as moléculas de aminoácidos podem ser ligadas de modo covalente por meio de uma ligação amida substituída, chamada de ligação peptídica. Essa ligação é formada pela remoção de elementos de água do grupo alfa-carboxila de um aminoácido e do grupo alfa-amino de outro, e essa ligação pode ser classificada como de condensação por liberar uma molécula de água ao seu final. As proteínas podem ser classificadas de acordo com sua estrutura, sendo primária, secundária, terciária ou quaternária. A primária é simplesmente a sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, como nós acabamos de falar sobre. A secundária é formada por pontes de hidrogênio entre os componentes da ligação peptídica e pode ser em formato de alfa-hélice ou beta-folha. A estrutura terciária é formada por ligações de hidrogênio, ligações iônicas covalentes, pontes de sulfeto e interações hidrofóbicas entre os grupos R. Sua forma é um arranjo tridimensional de todos os átomos da proteína. E por último, a quaternária é gerada por ligações de hidrogênio e ligações iônicas entre as cadeias de polipeptídeos. Ela é uma associação de várias cadeias polipeptídicas. Um processo importante relacionado a isso é a desnaturação proteica, que é quando essas substâncias perdem sua estrutura tridimensional, afetando a função biológica. Isso pode ocorrer por ação do calor, extremos de pH, solventes orgânicos miscíveis com a água ou detergentes. Um exemplo dessa desnaturação proteica, que é muito legal e você já deve ter visto aí na sua casa, é quando fritamos um ovo e sua clara muda de cor, ficando branca. Isso acontece porque o aquecimento causa a coagulação da clara do ovo, formada por uma proteína chamada albumina. De onde vem? Kika, você estudando sobre proteínas, lembrei da minha época de escola, quando estudava química, amava ver tudo sobre nucleotídeos. Nucleotídeos? Mas o que são nucleotídeos?
Nucleotídeos são moléculas complexas, constituídas por um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Podem atuar como componentes de coenzimas, suprimento energético como ATP e até mesmo em monômeros das moléculas de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de nucleotídeos e temos como exemplo deste o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que é formado por uma dupla hélice e constituído por 4 bases, a citosina, a guanina, a adenina e a timina. E temos também o RNA, que é o ácido ribonucleico, que é composto apenas por uma hélice, mas também é composto por 4 bases, assim como o DNA. Porém, em uma destas bases, ele difere do DNA. As bases são a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. E se tratando da atuação com a ATP, eu vou deixar a minha amiga Isa explicar. Manda ver, Isa! A molécula de ATP é um nucleotídeo. Ela é considerada altamente energética porque suas 2 ligações terminais de fosfato são facilmente quebráveis. Em geral, nas células, a ligação final de fosfato é hidrolisada, resultando em uma molécula de ADP e outra de fósforo orgânico. A energia resultante dessa quebra é utilizada de várias maneiras pelas células, tendo como exemplo a formação de macromoléculas, a contração muscular e a condução dos impulsos nervosos. Por esse motivo, o ATP pode ser chamado de moeda universal das células, porque qualquer atividade que elas forem realizar, elas precisam gastar ATP. E aí, Kika, entendeu tudo? Acho que entendi. As proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos que se unem através de ligações peptídicas, gerando uma ou mais cadeias polipeptídicas, gerando assim uma proteína. Eles podem agir como coenzimas nas vias metabólicas e participam do ATP. Dão origem aos ácidos nucleicos e os mais conhecidos são o DNA e o RNA. No DNA nós temos 4 bases, a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Já no RNA nós temos 4 também, porém com a diferença, no lugar da timina nós temos a uracila. Nossa, Kika, como é que você aprendeu tudo isso? Se eu te contar, você não vai acreditar. Tchauzinho e até o próximo dia onde vem. Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho relâmpago e até o programa que vem com mais um Dia Onde Vem!